Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Primecast. Hoje eu tô aqui com um VP de finanças, mais o autor do livro aí, A Nova Economia. Nós vamos falar com o Diego aqui sobre o que é esse novo, né? Eu costumo dizer aqui, a gente tá sempre falando, né, que inovação não é a respeito de uma coisa nova que a gente põe na sua cabeça, mas a respeito de uma coisa velha que a gente tira de lá, né? E aí o Diego tá aqui, mestre dos mares, aqui para falar sobre esse universo dessa nova economia. Diego, eu estou muito feliz que você está aqui. Obrigado, valeu. Muito obrigado. Vai ficar aí para vocês, né? Já o arroba do Diego aqui para você se conectar com ele. Diego, me conta, o que é o novo e o velho aí, né? Se tem alguma coisa nova, obviamente tem alguma coisa velha. Exato. Certo? Cara, eu acho que a primeira coisa, assim, a gente precisa assumir que sempre vai existir um novo e um novo velho. Isso é importante dizer porque às vezes quando a gente fala desses temas, parece que a gente está sendo meio sectarista. Você é ruim, eu sou bom. E não tem a ver com isso. Tem a ver com transformação. Eu costumo dizer, quando a gente estudava a primeira Revolução Industrial, a gente olhava lá e falava, nossa, o tear mecânico, que bacana. Quando a gente vai estudar a segunda Revolução Industrial, as tecnologias que emergiram ali não são mais as mesmas da primeira, e a gente começa a olhar para a primeira e falar, se você ainda está baseado na primeira, você está meio antigo. Então a gente está falando disso, a gente está falando de evolução. No caso do Brasil especificamente, o Brasil, ele historicamente foi um país que se moldou como um país muito fechado. Muito pouco acordo bilateral, muita burocracia para se investir aqui, muita burocracia para se empreender, entre outras mil coisas. Então, o que acontece é que o Brasil sempre ficou muito atrás, na vanguarda da inovação. As coisas aconteciam no mundo 50, 100 anos depois chegavam aqui. Só que uma coisa mudou isso há 30 anos atrás. Com o advento das telecomunicações e do microprocessador, isso impulsionou um fenômeno que hoje a gente descreve como globalização. E esse fenômeno, ele permite que uma tecnologia que antes era muito pensada de uma forma física, ele se torna algo digital. Então, a tecnologia digital hoje, num mundo globalizado, totalmente conectado, ela simplesmente vai de um lado para o outro muito rápido. E isso insere o Brasil pela primeira vez numa cadeia que está acontecendo e o Brasil está muito próximo dela. Então, por exemplo, se hoje um novo modelo de inteligência artificial foi inventado na Universidade de Estocolmo, ele está no outro dia aqui no Brasil. Então, aquilo que no passado era inventado, que era pesado, uma máquina, levava 50 anos para chegar aqui, levava 30 anos para chegar aqui, hoje isso não acontece mais. As tecnologias digitais se transferem de um dia para o outro. Portanto, o que o Brasil está vivendo hoje é a possibilidade de pegar um monte de gente protagonista, seja uma startup, seja um empreendedor individual, seja uma empresa tradicional e dizer, opa, tem uma coisa muito nova ali, deixa eu usar esse negócio. E é exatamente essa convergência de múltiplas tecnologias do modelo de negócio das empresas que tem criado essa nova economia brasileira. E aí acho que só para exemplificar, há 20, 30 anos atrás, as empresas que a gente era aficionado, queria trabalhar e achava, eram empresas que já existiam há 60, 70 anos. Boa parte das empresas que a gente hoje é aficionado existem há 10 anos. Então, alguma coisa mudou. Completamente. E você está falando uma coisa aqui violenta, no sentido assim, né, de que antes a gente estudava para passar uma carreira inteira dentro de uma empresa. E hoje as pessoas passam nessa nova economia a ter várias carreiras ao longo de 40 anos. Né? Não é mais uma carreira, a pessoa tem várias carreiras. E por quê? Esse é um ponto muito bom que você trouxe. A cabeça velha, da velha economia, ela tende a olhar para isso e dizer, na minha época a gente sabia o que era trabalhar. Ficava 20, 30 anos ali e fazia uma carreira e etc. E essas pessoas de hoje, já querem conquistar o mundo de um dia para o outro. Eu sempre faço a seguinte pergunta, se hoje a capacidade de adquirir conhecimento é muito mais rápida, muito mais fácil, se hoje a capacidade de você realizar algo, testar algo é muito maior, as carreiras de hoje têm que ser como as de antigamente? Não faz o mínimo sentido. Nem faz. O mínimo sentido. Eu nasci na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Cidade de 300 mil habitantes. Em Uberaba não tinha uma livraria. Então, Diego Barreto, aos 18 anos de idade em Uberaba, não podia ler o que ele queria. Porque não tinha uma livraria. Onde eu comprava livro? Eu podia ler aquilo que tinha na minha biblioteca da escola. Hoje, o mesmo garoto de 18 anos morando em Uberaba, ele lê o livro que ele quiser no mundo. Isso. Olha a diferença, o impacto. Você acha que o garoto de hoje vai querer seguir da forma linear como eu um dia pude querer seguir, como meu pai achava?
É evidente que não. Os fatores mudaram. E a tecnologia acelerou isso ainda mais, né, Diego? Vamos imaginar o seguinte, porque um garoto não ter uma biblioteca já era absurdo, né? Agora, ter o acesso a qualquer biblioteca, a qualquer conteúdo no mundo, já é fora da curva, né? Porque, só que, com as tecnologias como NLP, processamento de linguagem natural, né? Ou seja, o speech to text, que é do discurso para o texto e do texto para o discurso, a máquina pode inclusive traduzir livros que antes sequer poderiam ser lidos, né? Exatamente. Não só em uma língua, né? Porque uma coisa é o conhecimento do mundo em português, certo? Eu acho que 30% do mundo deve ter traduzido para português. Os outros 70% certamente estão traduzidos para o inglês, mas se a gente for olhar no total, as pessoas falam, puxa, mas eu não falo inglês. Mas hoje já não é mais nem a respeito de falar inglês. Totalmente. É a respeito de usar a tecnologia a seu favor para traduzir o que você precisar. Exatamente. E isso é a nova economia, por exemplo, sob a ótica comportamental. Então, na velha economia, no comportamental, você olhava e falava, eu tenho uma limitação, seja ela qual for, no teu exemplo, o inglês. Poxa, então não dá. Então, assim, vou ter que estudar inglês nos próximos 5 anos para então começar a ficar bom, para então começar a ler. Um garoto hoje, com a cabeça da nova economia, ele fala, peraí, eu vou ter que estudar mesmo assim, vou ter que demorar 5 anos para aprender, para começar a ficar bom, mas no meio tempo, quando eu entrar numa página de internet, eu vou clicar naquele botão traduzir a página. Isso. E, portanto, ele deixa de ficar restrito, como o garoto de 30 anos atrás, a ler só em português. Isso. Desculpa, ler só páginas traduzidas para o português. Isso. E ele passa a ser um garoto que pode ler qualquer coisa no mundo. Isso. Ele pode, nesse exato momento, se ele for apaixonado por algo que o principal expoente é a Coreia do Sul, ele pode começar a ler na Coreia do Sul. Isso. Essa é a diferença. E você vê então como a digitalização, o tecnológico digital, ele muda radicalmente tudo. Ele muda pessoas, muda comportamento, muda modelo de negócio e muda o Estado como consequência. E enxergando essa digitalização, né? Você hoje como VP de finanças do iFood, que digitalizou um processo gigantesco, né, de entrega. Essa disrupção, quando a gente fala de digitalizar, nós estamos falando sobre democratizar, nós estamos falando sobre desmonetizar, inclusive, né? Porque muitos das entregas que vocês fazem, inclusive, são grátis, né? Então, como é que essa economia hoje você enxerga isso numa companhia aí, né, de classe mundial, hoje usando a disrupção dentro dessa digitalização? Como é que isso funciona no teu dia a dia lá em finanças, né? Cara, no dia a dia isso significa empoderar as pessoas. No passado, as empresas eram criadas numa lógica de silo. Ou seja, alguém sabia fazer muito bem alguma coisa. Como o conhecimento ele era muito restrito e era difícil você aprender algo, lembra que no passado para você aprender, você tinha que se deslocar até um lugar, se inscrever e ficar esperando a data para começar algo. Hoje não é mais assim. Portanto, as empresas hoje, as empresas da nova economia, elas são cada vez menos ciladas. Ou seja, o conhecimento ele flui muito mais. Para o conhecimento fluir, o que você precisa fazer? Você precisa dar 2 coisas para as pessoas. Uma ferramenta que permita isso. E 2, a informação. Então, quando a gente começa a falar, por exemplo, de data dentro de uma empresa de nova economia, isso significa, nesse mesmo exemplo, você ter uma ferramenta, um data lake, onde todas as informações dos sistemas estão ali disponíveis falando a mesma língua. E 2, as pessoas passam a acessar aquilo. Elas podem acessar. Há 20, 30 anos atrás você não podia acessar. Era a minha informação, está na minha planilha, está na minha rede, está na minha pasta. Hoje não é mais assim. Então, quando a gente olha para essa disrupção que está acontecendo nas empresas da própria nova economia, a disrupção da disrupção, o que a gente está dizendo é que várias áreas, usando ferramentas e o dado disponível, elas começam a levantar hipóteses dizendo, será que isso aqui está certo? Então veja, finanças hoje não é mais tocado só pelo time de finanças. Se toda a informação está disponível, se o conhecimento pode ser acessado, se você tem ferramenta para isso, em teoria as pessoas podem levantar hipóteses e fazer alguns cenários, chegar a algumas conclusões ainda que superficiais, para ir a finanças e questionar, falando isso aqui não parece fazer sentido. Então isso muda radicalmente. No passado, quem que entendia de finanças? Só quem trabalhava com finanças. Hoje, se você quiser entrar na internet e aprender durante um ano, você pode começar a fazer questionamentos importantes, dada a sua senioridade, dada a seriedade com que você leva uma pesquisa, uma construção de uma hipótese, etc. Muito bom. Olhando para isso, eu enxergo, né, que muitas vezes, você falando de finanças,
Muitas pessoas enxergam a vida numa análise gráfica. Quando a gente fala de análise gráfica em finanças, nós estamos falando dos últimos 3 meses, assim, né? Então, assim, nos últimos 3 meses nós tivemos uma grande ou baixa no valor daquele ativo específico. Eu olhar para a baixa desse ativo hoje, talvez ele seja o maior pico olhando numa análise fundamentalista, né? E outro dia eu conversava com a Sprout sobre exatamente isso, sobre como que a gente enxerga a vida, né? Porque muitas pessoas, elas olham para suas vidas, só que elas estão com uma análise muito restrita. Então, assim, daquilo que eu posso fazer ou da onde eu posso chegar nos próximos 3 meses. Mas se você olha para a vida numa análise fundamentalista, enxergando da onde a gente veio na última década, para onde a gente já chegou, a gente está num maior ápice tecnológico e de acesso e de condições para fazer diferente. Eu não tenho mais o silo das finanças, ou seja eu para eu trabalhar em finanças, seja para eu trabalhar em marketing, seja para eu trabalhar naquilo que seja, o conhecimento daquela área técnica eu consigo... Consegue buscar. Consegue. O que a gente precisa então, eu entendo que é um pouquinho de skills que são diferentes do que as skills que estavam sendo buscadas na velha economia. Exato. Que skills hoje você, como gestor, procura numa pessoa? Então, assim, alguém vai trabalhar com você, quais são as skills fundamentais que você vai dizer assim, puxa, não, essa aqui é alguém que pode trabalhar em finanças comigo? Cara, o principal skill é capacidade de conhecimento, de aprender. Ou seja, se a gente concorda que o que é técnico, via de regra, está disponível e é alcançável hoje numa velocidade muito grande, o que eu preciso agora é de alguém que esteja disposto a querer fazer isso. Então, se eu estou buscando uma pessoa hoje que se encaixa nas necessidades que eu tenho, mas ela não tem um certo conhecimento técnico, mas ela tem uma capacidade de aprendizagem, de realização muito alta, essa pessoa vai tirar essa diferença. Agora, o contrário não é verdadeiro. Uma pessoa que tem um grande conhecimento técnico X, ficou muito bom nisso, mas não tem no DNA essa vontade, essa capacidade de constantemente aprender, ela não vai conseguir aprender a próxima onda. Ela vai resistir, ela vai ficar dura. E é isso que marca as empresas da velha economia, em especial no Brasil. São um país que promove muito pouco a competição, portanto as empresas ficam num certo mar muito mais tranquilo. Um platô, né? Exatamente. E ao ficar nisso, você perpetua um determinado conceito de gestão, uma determinada ferramenta, um determinado conceito técnico por muito mais tempo do que você deveria, porque a competição é baixa. E aí no momento em que você tem que competir, o time inteiro ele é lento para aprender. Por isso que, por exemplo, quando você olha para trás das empresas mais antigas, você fala inovação era feita num grupo, num departamento. Isso. Não faz sentido. Não. No mundo de hoje, você faz inovação aberta, você faz com todo mundo deveria ser capaz de inovar constantemente. Por quê? Porque se você tem o conhecimento, se você tem a ferramenta, se você tem o dado e este comportamento que a gente acabou de falar, você constantemente deveria fazer isso. Aí o que as pessoas erram é falar assim, isso é um sonho. Não, inovar não é inventar isso aqui de um dia para o outro. Inovar é você constantemente dando muito mais performance de formas diferentes para aquilo que você está fazendo. Então você busca isso constantemente. Isso pode ser inclusive uma inovação incremental que você faz constantemente. Que ao longo do tempo, isso muda muito a sua empresa. Se você melhorar a sua empresa 1 centavo, a rentabilidade dela todos os meses, ao longo de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, 50 anos, dependendo dos negócios que você está, isso faz uma diferença brutal. Isso pode vir de inovação. Perfeitamente. Diego, vocês perceberam que tem muito conteúdo aqui. O Diego pode discorrer um livro, tem um livro inteirinho, vai ficar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem a Nova Economia. Diego, como é que as pessoas se conectam com você? Como é que é o teu arroba? Como é que elas encontram você lá no LinkedIn? Cara, joga lá Diego Barreto no LinkedIn, no Instagram, vai sair um cara de barba lá. Deve ser só eu. Deve ser só eu. Diego Barreto de barba deve ser só eu. Outro dia alguém me falou, né, que barba, né, virou carne de vaca agora, né? Tá todo mundo usando barba, né? Não, mas a minha tá aqui há uns 10 anos quase. Exatamente, muito bom. Pessoal, inovação não é a respeito de uma coisa nova que você tem que aprender, é a respeito de uma coisa velha que a gente tem que desaprender. Como diria Alvin Toffler, né? A gente tem que desaprender para então reaprender. Foi muito bom, Diego, conversar com você. Espero que para vocês tenha sido excelente esse podcast. Se conecta com o Diego, ativa o sininho das notificações aqui se você quer ter mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo Primecast.